Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima, tão especial que eu resolvi selecionar algumas amigas minhas que são, como eu, grandes admiradoras dela. Deixa eu primeiro apresentar as admiradoras, as minhas amigas, a partir de Rosi Verde. Rosi, tudo bem? A empresária Rosi Verde, que aliás faz parte do nosso programa, do nosso blog, sempre trazendo as suas andanças pelo mundo. A jornalista Patrícia Alves. Tudo bem, Patrícia? Patrícia também já fez reportagens ótimas para nós e, de microfone em punho, só nos traz coisas instigantes. A Duda Ferreira, que é empresária da Casa Moda, também está aqui como admiradora da minha convidada. Está aqui conosco a estilista Juliana Jabor. Fazia tempo que a gente não se via e fazia tempo que eu não a entrevistava. Hoje está aqui, todas poderão fazer perguntas. E, finalmente, a modelo lindíssima Elisa Joinke. Elisa, tudo bem? Tudo ótimo, Maurício. Está linda. Minha convidada, quem é? Agora eu quero que vocês aplaudam para valer. Marta Medeiros. Obrigada. Marta Medeiros, a grande escritora, tem 26 livros publicados. Exato. Eu digo a ela que eu já li os 26, ela fala, será? É verdade. Eu acredito. Já li os 26 e reli alguns. A Marta, ela tem 26 livros publicados. Mais importante, vendeu mais de 1 milhão de exemplares, está comemorando 25 anos como da publicação colunista das suas crônicas no Globo, no Zero Hora de Porto Alegre. Ô, Marta, você tem um currículo muito grande, né? O livro da Marta, O Divã, virou peça de teatro, virou filme. Com a Lília Cabral, foi um sucesso. Vários trabalhos da Marta estão aí disseminados de outra forma nas artes. E eu acho que tem muita coisa lá que pode virar filme. Tem crônicas suas que pode virar filme. Incrível. E agora tem uma peça de teatro, né? Com as crônicas. Simples Assim, é uma peça que está aqui em São Paulo, inclusive. Simples Assim é o nome de um livro teu. É o nome de um livro meu, mas essa peça reuniu textos do Simples Assim e do livro último que eu lancei, Quem Diria que Viveria Dar Nisso. E aí a Júlia Lemertz, muito interessada em fazer um trabalho comigo, imagina, a maior honra, porque eu sou super fã da Júlia, que é gaúcha também, inclusive. E aí a gente está com essa peça em São Paulo, agora fez sucesso, 2 meses no Rio, casa cheia, e agora a gente está no Teatro Frei Caneca aqui. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Você vai olhar os ensaios, você palpita no roteiro? Eu nunca tinha feito isso, Amaury. Eu sempre autorizava as pessoas a fazer. Também teve Doidas e Santas, teve outras peças, né? Não só o Divã. E eu sempre autorizava o uso dos textos e me recolhia, delegava totalmente e depois assistia no palco, assim, na plateia e ter a mesma impressão do espectador. Dessa vez eu resolvi me envolver um pouquinho mais, até porque eu não queria que ficasse só uma peça sobre relações amorosas. Eu queria também falar sobre relação com tecnologia, que é uma coisa, né, muito contemporânea hoje, relação com a solidão, relação com a morte, quer dizer, um trabalho mais expandido. E ficou muito legal. Então, você está escrevendo suas crônicas ainda em máquina de escrever convencional? Não. Na sua Hamilton? Não, computador direto. Eu computador sei, direto. mas você Não, se deu bem com a nova tecnologia? Não, eu me dou bem, mas eu não sou aquela pessoa que sabe tudo. Eu muitas vezes recorro às minhas filhas para me ajudarem ali. Eu lido com o básico, tenho WhatsApp, internet, tudo, mas não sou assim a mais sabida de todas, assim, a mais Você internauta. falando é muito mais contida do que escrevendo. Eu já percebi isso, que já a entrevistei, já vi outras entrevistas da Marta Medeiros, não confundir com a estilista Marta Medeiros. Alagoana. Alagoana. Isso, é minha homônima. homônima. Vocês já fizeram até evento juntas. A gente fez um evento até aqui em São Paulo, foi muito interessante. Ela lançou uma coleção no showroom dela e eu lancei um livro ao mesmo tempo. Então foi muito bom porque a gente juntou os nossos públicos e ela é uma querida, e a gente tem histórias para contar sobre as confusões que fazem com o nosso nome. Marta, vem cá. Diz. O Picasso dizia, não tenho medo da morte, tenho medo de avião. Qual é o teu medo?
De avião não é, tem mais medo de estrada hoje em dia do que de avião. Avião, relaxo, vou numa boa. Estrada eu acho um pouco mais perigoso, mas isso é uma contradição, porque eu sou louca por viajar e adoro, me chama para qualquer viagem, eu pego minha mochila e estou dentro. Mas eu acho que eu não sou de muitos medos, sabe, Amaury? Eu acho que eu tinha mais quando eu era garota. E era um medo assim, o que eu vou ser quando crescer? Será que a vida vai ser boa? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? E o que aconteceu é que a vida foi muito mais generosa do que eu pudesse imaginar. Quer dizer, eu fui muito abençoada, tenho uma vida muito bacana. Então hoje, quando eu penso em medo, eu transfiro mais para minhas filhas. Assim, o medo que eu tinha na idade delas, eu passo para... Será que elas também vão se realizar profissionalmente, vão ser amadas, vão amar, vão ter uma vida bacana? Só que é uma pretensão isso, né? Porque a gente não tem como viver a vida pelos outros, né? Agora, nem mesmo pelos nossos filhos. Você começou a escrever com quantos anos? Profissionalmente, crônica já era trintona, assim, mas eu era uma publicitária antes, eu me lembro, né? eu me lembro. E comecei com poesia, então dá para dizer que eu comecei com uns 23, mais ou menos. Então, agora, passados esses 26 livros, o que você escreveu lá atrás, as suas convicções mudaram, ou a sua visão de mundo e de coisas que você tão bem fala, de amor, de relacionamentos, mudou alguma coisa? O ímpeto da tua juventude? Muda, porque não muda a visão de moda. Quer dizer, o meu DNA é o mesmo. Mas imagina, eu comecei a escrever, eu era uma mulher casada, com 2 filhas pequenininhas, eu vivia uma determinada situação. Hoje, estou com 58 anos, sou uma mulher separada há muitos anos, tive um monte de outras relações, hoje eu tenho um namorado, minhas filhas são adultas. Eu sou uma mulher madura, sabe? Eu me acalmei, quando era no começo, a gente tem muita ansiedade. Hoje eu vivo de uma maneira mais tranquila, reconheço mais a mim mesma e as minhas fragilidades e não me estresso mais com isso. Eu acho que eu aprendi a viver melhor. E, de certa forma, eu acho que isso passa para o texto. Né? Agora, é claro, e algumas opiniões mudaram também, porque a gente não é engessado, né? A gente sofre influência do meio. Por exemplo... eu nem quero queimar meu filme aqui, mas eu me lembro que eu achava... Não, mas eu tinha umas opiniões mais radicais quando eu era garota. Bem assim. radicais. Mas eu nem quero falar, porque hoje são coisas que eu aprovo e apoio, então melhor não. Tá vendo como ela escrevendo é muito mais ousada do que falando? Não é. Você está escrevendo, você fala. E também porque tu trabalha com a fala. Eu não, eu ainda sou assim, eu fico meio constrangida ainda com televisão, com tudo que é eletrônico. Mas estou aprendendo a me soltar aos pouquinhos. Agora, transgredir, as pessoas fazer a transgressão não significa apenas você violar a lei, mas ultrapassar as barreiras que nós mesmos nos impusemos. É seu isso? Pode ser que seja. Se não foi, eu assino embaixo. Não é sendo do Rui Castro. Se não foi, eu assino embaixo. Eu leio tudo e fico me lembrando. E é muito importante essa transgressão, né? Íntima. Que a gente se impõe. Íntima, claro. Quais são as transgressões que você se impôs a você hoje? Eu sou uma mulher mais livre. Eu sou uma mulher mais livre, mais dona do meu nariz. Eu me preocupava mais com o que os outros pensavam a meu respeito. Hoje eu estou me lixando, sabe? Quer dizer, me lixando. A gente está sempre preocupada com isso. Mas assim, não me congelo, não deixo de fazer as coisas porque alguém vai gostar ou desgostar. Aprendi a dizer não, que é uma coisa muito difícil, principalmente para uma mulher, né? Porque a mulher sempre quer ser aquela solícita e acaba daí acumulando muitas funções, né? Muitas responsabilidades. Hoje eu digo não, eu não quero fazer alguma coisa, não. Mesmo que eu passe por antipática ou que eu não... possa parecer que eu não sou gentil, mas às vezes é preciso a gente dar um limite para poder viver a vida como a gente quer mesmo. E com um pouco de sossego, né? Porque senão a gente acumula muita coisa, são muitas demandas. No amor o quê? No amor eu tô melhor também. Eu acho, né? Mas eu tenho que perguntar para o maior interessado. Não, mas eu acho que eu amo hoje de uma maneira também mais desestressada. E tem uma coisa boa, o amor na maturidade é muito melhor do que o amor na juventude. Porque quando a gente é garota, a gente quer formar uma família, quer ter filhos, quer dizer, é um projeto, o amor é um projeto de vida. Né? Não é só eu te amo, eu estou apaixonada, enfim. Não, existe um projeto por trás desse amor.
E quando a gente chega na minha idade, eu já realizei esse projeto. Eu já fui casada 17 anos, eu tive 2 filhas, eu fiz todo o projeto família, tudo bonitinho. Agora eu me dou o luxo de estar com uma pessoa porque quero, não preciso construir nada, eu não preciso casar de novo, eu nem penso em casar de novo. Agora é a fase do namoro, quer dizer, é uma juventude parte 2 mesmo, até eu já escrevi sobre isso. E namorar é melhor esquema, eu acho. Cada um na sua casa, 2 pessoas maduras, já com uma vida, né, por trás, vivida, e querendo compartilhar bons momentos. Claro, compartilhar maus momentos também, porque a vida não é só um bom momento, mas de uma forma menos pensando em futuro, menos pensando em para sempre. Não existe para sempre, existe o agora. Então eu acho que eu tô mais, acho que está mais interessante. Rosi, você está sem namorado, não é? Ai, que pergunta, não, Mauri? Ué, só para saber. Nunca fiquei sem nunca? namorado. Não, você está com o namorado. Com o namorado. Pode fazer a sua pergunta para Marta. Marta, eu leio também vários dos seus livros, sou sua fã. Obrigada. E uma coisa que me intrigou, pro bem, eu vi que todas as peças que o Ernesto Piccolo dirige para você, elas têm um tempo muito longevo, ficam 10, 8 anos em cartaz. Existe uma alquimia, alguma coisa a mais entre vocês dois, alguma coisa que leva a esse período tão longo dessas peças? Olha, isso eu nem tinha pensado muito nisso, mas é verdade. Foram 4 peças, né, desde o Divã, Exatamente. Doidas e Santas, Feliz por Nada e agora o Simples Assim. Vamos ver, tomara que seja longeva como foram as outras. Mas é o seguinte, eu botei o olho no Neco, a gente não se conhecia, foi quando ele começou a dirigir o Divã. E foi uma sintonia imediata. E a gente brinca, nós que conhecemos o Neco não é um ser humano, o Neco é um anjo que caiu do céu. Parece um ser humano, mas não é. Ele é um homem muito especial, muito sensível. Então, e a gente se encontrou no olhar, assim, a gente fala das mesmas coisas, a gente tem uma certa simplicidade. E quando eu digo simplicidade, é isso mesmo, assim, é não ser uma afetação, esse mundo do teatro, mundo da TV, mundo da fama, nada disso nos toca, sabe? A gente tem uma vida ligada aos relacionamentos, aos amigos, a tomar um chopp ali no fim de semana, não tem essa glamourização. Então eu acho que quando a gente acaba levando, de certa maneira, isso para o palco, e o público se identifica, eu acredito que é isso, assim, porque a gente fala das relações humanas e não há quem não se interesse por relações humanas, porque é o que realmente nos move, é o que acontece entre 4 paredes. Quer dizer, a gente tem essa vida mais sensacionalista, espetaculosa, em revistas, em televisão, mas a gente sabe que isso não é a vida real, né? Isso aí é uma purpurina. A vida real mesmo é o que a gente sofre, é o que a gente sente, né? As nossas dores, os nossos amores. Então, como a gente dialoga bem nesses assuntos, acho que a gente leva isso para o palco e escolhemos uma equipe muito boa também. Acho que não é só eu e ele, né? Tem os atores, atrizes que a gente trabalha, os adaptadores, quer dizer, é uma grande família, mas todos sempre muito com essa visão de mundo, sabe? Não estamos aqui para ganhar Oscar, não estamos aqui para ganhar prêmios, não estamos aqui para estar na capa da revista, a gente está aqui para trocar com o público. E eu acho que por isso fica tanto tempo em cartaz. Agora, Continue. das suas crônicas, não é? A sua produção é muito grande. É grande, é grande. Você tem noção de quantas crônicas você Olha, escreveu? assim, mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000 textos, é. Quais são os assuntos que mais provocaram celeumas, ou concordância ou protesto? Ah, sempre já tem. Você sempre escreveu sobre sexo sem envolvimento emocional. Isso aí provocou... Não. Porque eu acho que sexo é bom de qualquer maneira, né? Com amor, sem amor, sexo é uma coisa boa. E eu acho bom falar disso, porque eu acho que para um país como o Brasil, que se auto-intitula muito sexual, a gente fala muito pouco de sexo. E sexo é uma coisa muito boa, muito prazerosa, muito saudável. Não tem por que ter tabu em relação a isso. E eu falo sobre esse assunto sem problema nenhum. E não tenho nenhum problema não de retorno. Religião tem. Falou em religião, as pessoas se sentem muito ofendidas. Qualquer coisa que se fale sobre religião é preocupante. Política, hoje em dia, já era antes, agora nem se fala, né? Qualquer coisa que se fale de política vai ter uma grita do outro lado. Eu acho que são os 2 assuntos ainda mais delicados, vamos dizer assim. Patrícia, tudo bem, querida? Tudo bom, querido.
Tá bonita, hein, Patrícia? Ah, bondade sua, sempre generoso comigo, Amaury. Marta, eu vi uma declaração sua onde você se dizia devota da objetividade e da simplicidade. E a gente vê muito isso nos seus textos. Eu queria saber se essa é o grande segredo do sucesso aí para vender 1,5 milhão de exemplares. O segredo eu não sei, o segredo, senão eu até botava em cápsulas e vendia o segredo. Não sei qual é o segredo de vender tanto, não. Mas acho que isso ajuda. Sabe o que eu acho que mais ajuda? Porque isso não é só uma coisa da boca para fora. Isso é real. Quem me conhece sabe que a minha vida é exatamente assim. Então eu acho que essa honestidade do que eu estou colocando ali na escrita, em relação ao que eu vivo, acaba transparecendo de alguma maneira. Eu não sei te dizer como, mas eu acho que acaba transparecendo. Eu acho que as pessoas se auto-boicotam muito, sabe? Eu convivendo com as pessoas, eu vejo que as pessoas buscam encrenca, valorizam as encrencas e não conseguem sair disso. E eu me pergunto, mas por quê, né? As coisas podiam ser tão mais simples, deixa pra lá uma coisa que deu errado, ela não é tão importante. Então, sabe, vamos dar valor ao que é realmente importante, não às bobagens. Mas eu acho que as pessoas acham que uma vida mais sofrida, mais encrencada, ela tem mais valor, elas se sentem mais preenchidas. E aí eu acho isso uma pena, porque as pessoas acham que uma vida mais simples é uma vida mais oca e mais vazia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Divã é uma autobiografia? Não literal, mas... Você passou por muito daquilo ali? Eu escrevi, exato, não exatamente as coisas que a Mercedes viveu. Mercedes é a personagem vivida pela... A Mercedes é muito louca. Não, a Mercedes... É uma loucura saudável. Não. Sabe o que eu acho legal? É assim, ó... Eu fico excitado lendo o Divã, relendo o Divã. Divã. Meu pai diz, a Mercedes sou eu, parafraseando Flaubert, né, Madame Bovary. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu escrevi esse livro, eu estava casada ainda, tinha filhas, né, estava tudo legal, tinha minha profissão, estava tudo bem, estava tudo bem. E isso acontece com a Mercedes também. E ela tem uma hora que ela se pergunta, então é isso a felicidade? Agora eu vou ser feliz para sempre? E tendo 40 anos, tu tem muita estrada ainda para viver. Então esse questionamento é que eu acho que é o pulo do gato do Divã. A gente pode estar feliz, mas isso pode ser uma certa paz do cemitério, quer dizer, vida é movimento. E o que a Mercedes faz? Ela pega e se separa e começa a ter relacionamentos com outros caras e questionar a vida dela e se dedicar mais às artes plásticas. E o que eu acho bacana é que não tem um final feliz. Ela termina sozinha ali, até o fim do livro, ela termina sozinha, tem um monte de história, ela sofre, depois ela se dá bem, depois ela sofre de novo. E isso é a vida, esses altos e baixos. Você falou em algum dos seus livros também que a mulher é uma eterna insatisfeita no amor, porque ela sempre idealiza um príncipe encantado que não existe mais. Castelo hoje só tem 2 ou 3 abertos à visitação pública. Ele me lê mesmo. Os príncipes estão carecas e usam óculos. Você não escreveu isso? Tu me escreveu, eu era muito jovem ainda quando eu escrevi. Tem dinheiro, está feliz, está viajando, filhos maravilhosos, o marido a ama. E ela está infeliz, ela está em busca do príncipe. É que a mulher está sempre atrás de alguma coisa que ela ainda não sabe o que é. Você confirma essa permanente insatisfação? Eu confirmo, mas essa insatisfação, por exemplo, eu já deixei de lado. Quando eu escrevi isso, eu achava que era assim que a gente estava vivendo. Já faz alguns anos, que a Marília Gabriela disse uma frase ótima. Ela disse, o homem da minha vida sou eu. E eu acho isso bárbaro. A gente não tem que ter o homem da vida... A gente tem que, é a gente, né? Se a gente, isso eu acho maravilhoso e é simples, mas se a gente vive bem com a gente mesmo, se a gente não tem medo da solidão, porque muita gente se envolve com outras pessoas por ter medo de ficar sozinho. Até de dormir sozinho. Exato, e aí, né, pega qualquer porcaria também, né? Só para ter alguém do lado. Então, no momento que a gente está bem com a gente mesmo e a solidão não assusta, e no meu caso eu tenho uma relação espetacular com a solidão, aí as coisas que vêm realmente são boas, porque eu acho isso, eu para estar com alguém tem que ser melhor do que a minha solidão. A minha vida casada, namorando, tem que ser melhor que a minha solidão. Se não for, eu opto por ficar comigo mesma. Por quê? Porque eu sou uma mulher também que viajo sozinha, não tem nenhum problema com isso se eu tiver que viajar sozinha. Eu adoro ficar em casa, eu adoro acendo a lareira, fico lendo um livro, tomando um vinho. Isso para mim é de uma riqueza, eu não me sinto só. Eu não me sinto só. Tendo com alguém melhor que a minha solidão, daí é o luxo dos luxos. Duda Ferreira. Fala, Duda. Não, eu, há uns anos atrás, assisti uma entrevista sua no Roda Viva. Isso. E eu estava com o meu casamento naufragando. Ai. E eu escutei,
uma frase sua que foi: casamento nasceu para dar errado. E eu achei, e eu falei, nossa, ela tem razão. Por que que hoje em dia não existem mais os casamentos como antigamente? Eles não duram realmente. Até tem uns que duram, eu acho bárbaro até. Eu acho lindo quando eu vejo alguém casado há 50 anos, 60 anos, desde que realmente sejam felizes um com o outro. E não só porque tem medo de recomeçar. Mas é um modelo vencido, né, Marta Medeiros? Sabe o que é? Que antigamente a gente vivia até os 50, 60 anos no máximo, né? Nós não tínhamos essa longevidade de hoje. Hoje, com 70, a gente está morto de tesão. Tu pode começar uma relação nova. Eu falo por eu espero chegar aos 70 também assim. Mas aos 70 tu pode tudo, tu pode começar a tocar um instrumento, tu pode conhecer um país que tu nunca foi, tu pode iniciar uma nova relação. E não são poucas pessoas, né? 60, 70, desculpe, 80. não foi grosseria, hein? De jeito nenhum. Quando eu falo tesão, é tesão da na vida. contemplação, tesão da vida. Pela vida, a gente precisa de tesão pela vida. E o casamento, antigamente, era um projeto para ser único, né? Alguém que saía de um casamento aos 50 anos, uma mulher, por exemplo, a gente não tinha nem essa independência que temos hoje, elas geralmente eram, né, sustentadas pelo marido. Era muito complicado, era a sociedade mesmo, né, que rejeitava e falava, e os filhos e tal. A palavra desquitada era sinônimo de puta. Pois é, então era muito diferente. E hoje em dia nós temos mais longevidade, mais informação, muito mais independência, donas dos nossos narizes. Então eu acho o seguinte, uma relação de 10 anos, 15 anos, dá certo, mesmo que ela dure só esses 10, 15 anos, ou 7 anos, ou o que seja. A gente tem que parar de botar esses rótulos, sabe? A relação deu certo ou não deu certo. Para mim, uma saída para jantar deu certo, mesmo que eu não esteja a fim de repetir esse jantar. Então, tudo é uma questão de visão de mundo. A frase, casamento nasceu para dar errado, ela é meio radical, meio forte. O casamento pode, sim, dar muito certo. Agora, ele tem que ser uma coisa agradável para os dois, satisfatória para os dois. Uma sublimação. Agora, ficar de ambos os lados. Preocupado em manter esse status por razões que não sejam pessoais e sim para jogar para a torcida, eu acho isso uma perda de tempo. Né? Juliana Jabbour. Juliana, sorria para mim. Oi, Amaury. Que bom que você está aqui hoje. Tudo bem, gente. Marta, queria te perguntar uma coisa. Existem homens hoje em dia fazendo terapia em grupo para poder aprender a lidar, a se adaptar à nova mulher dos dias de hoje. Queria saber sua opinião sobre isso. Acho que fazem muito bem, porque deve estar difícil ser homem, né? Porque a sociedade mudou muito mesmo. E eles têm que se readaptar e determinar novos papéis. Eu não sabia que eles estavam fazendo terapia de grupo, mas acredito que estejam mesmo fazendo. E acho isso bom para homens e para mulheres. Tudo que a gente faz para melhorar, para entender o que está acontecendo, para se adaptar, porque as coisas estão mudando muito velozmente, né? Ainda mais hoje com tecnologia e com tudo. O que for bom para uma mulher é bom para o homem, o que for bom para um homem é bom para uma mulher, é bom para todo mundo. Então eu sou super favorável a que os homens saiam daquela bolha do futebol, sexo e carro, sabe? É isso que determina a minha vida. Não, é isso, é buscar filho no colégio, se envolver, né, com toda a estrutura doméstica e deixar para fora os seus sentimentos, né, que antes, como se não existisse esse sentimento, antes eles eram meio blindados. Você fez uma defesa para nós homens, um livro seu, estou fazendo uma brincadeira, mas é seu isso também. Não sei. Em que você acha um absurdo uma mulher falar que foi abusada. Isso é outro assunto. Mas só para fechar aqui da Juliana, não, mas só um pouquinho. Não, que a gente sempre pensa que o homem não tem medo de envelhecer, que o homem não sofre por amor, né? Que ele não tem essas preocupações que seriam mais femininas. E é absurdo isso, né? Os homens têm todos esses medos que nós temos. Eles só não têm as ferramentas para verbalizar, porque ainda são muito criticados, né? Porque tem que ser homem, tem que ser forte, tem que ter tudo garantido. Então, eu acho maravilhoso que os homens estejam se permitindo ter os mesmos medos que nós. E trabalhar isso. Eu tenho muito mais do que as mulheres. Mas não se fala muito nisso, né? Não se falava. Agora não. Agora eu acho que já está bem mudado isso. Já tá bem Agora mudado. Me fala uma coisa. Para você, qual que é o maior defeito de um homem? Uau. Eu acho que burrice, defeito para todo mundo. Burrice, defeito, sabe? Assim, porque
Ok, a gente pode buscar informação, né? A gente pode se abrir. Então, assim, e o que mais defeito assim, é ter orgulho da própria ignorância. Talvez esse seja mais defeituoso ainda, porque ignorante a gente até pode acontecer de não ter tido, né, condições, mas se orgulhar da própria ignorância, eu acho que é um defeito bastante No fim grande. das contas, o Eu defeito... nunca li um livro na minha vida. Não, eu já vi gente muito rica, não, eu nunca entrei, deu essa chatice e tudo, e eu digo, que coisa triste a pessoa não ter filtro, não ter noção. E eu te fiz essa pergunta, mas no fim, né, o maior defeito tanto faz, né, se é para homem ou se é para mulher, Tanto né? A faz, falta de empatia, a falta de respeito pelo próximo, a falta de educação. A falta de bom humor elegância, para mim, que parece uma coisa super... Não ter humor, eu acho que isso aí não tem como se relacionar com uma pessoa que não tenha bom humor, que não releve as coisas, que não busque se divertir com aquela situação que está dando errado, inclusive uma relação, alguma coisa que está dando errado, e procurar ver o que tem de divertido nisso. A leveza, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, leveza, porque viver é difícil, viver é complicado. Então, se a gente não colaborar para transformar as coisas mais palatáveis, aí realmente vira um inferno. Exatamente, com certeza. Elisa, Obrigada, Marta. Elisa Janque. Boa noite, Amaury. Boa noite, Marta. Oi, boa noite. Você defende o aborto, né? E ao A legalização do aborto. Legalização do aborto. E ao defender a legalização do aborto, você recebe muitas críticas, né? Sem dúvida. E como você recebe elas? Como você lida com elas? Com compreensão, porque eu sei que não é um assunto fácil, primeiro, sabe? Eu não posso dizer, eu sou a favor da legalização, então não tem que ser. Eu entendo perfeitamente quem não é. Mas eu acho que é uma questão de saúde pública. Eu acho que nós estamos alinhados com o que há de mais atrasado, quer dizer, quem é que aprova o aborto, quem é que ainda tem, que criminaliza o aborto? O Haiti, o Afeganistão. Quer dizer, vamos pensar, por que os países mais evoluídos, todos já estão discutindo essa situação? Por que o Brasil está alinhado com o que há de mais atrasado? Isso tem a ver com religião, obviamente. Né? Então, eu acho que... Nossa, esse é um assunto muito profundo. Eu... acho que a gente tem que considerar quem chegou antes. Se a religião está preocupada, se as pessoas muito religiosas estão preocupadas com o feto, que ainda não é um ser social, que está em formação, tem que se preocupar primeiro com aquela mulher que já chegou, que tem as dificuldades dela, que tem carências e que tem o direito sobre o próprio corpo. Eu acho que é um tema bem difícil de falar, mas eu não tenho a menor dúvida que a legalização do aborto seria bom para o país, seria bom para as mulheres, seria bom para a sociedade inteira. E não é um tabu, não é assassinato. Se falar em assassinato é uma maneira de fazer sensacionalismo com essa questão. Muito bom te ouvir. E você já apoiou alguma causa no passado que você se arrepende? Causa não, eu nunca fui muito ativista, militante de nada. Não, ou apoiou alguém que você se arrependeu? Até no começo do programa, alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu falei mal do futebol feminino, era isso que eu não queria falar. Porque eu acho o futebol feminino um jogo feio. Pronto, isso aí é uma frivolidade que eu estou falando. Eu achava feio e acabei um dia escrevendo sobre isso. Muito no início da minha carreira, era uma garota, não sabia de nada. Hoje em dia, eu tenho aí a Marta, maravilhosa, eu dou a maior força para o futebol feminino, sabe? Mudei completamente em relação a isso. Então, essa é uma das mudanças. Mas, às vezes, tu pode ter uma opinião, mas na hora que tu escreve sobre ela, aquilo vira um documento e pode ser muito pressionada, né? Marta, eu tenho uma amiga separada, ela é muito engraçada. Então ela diz o seguinte, que ela lida muito bem com a solidão dela, sozinha, e que para ela o homem só faz falta quando ela chega em casa à noite de uma festa para abaixar o zíper da roupa dela. Isso é complicado, né? Não, eles têm, acho que tem. Ela pede pro porteiro, pro motorista, mas a única coisa que me faz falta. Gente, eu já bati na casa do vizinho uma vez para fechar um vestido quando eu estava sem namorar. A gente acaba pode até encontrar um namorado numa dessas. Não, mas eu acho que a gente tem se a gente tem uma companhia bacana, se tem sintonia, gostar de conversar, tem aquela frase, né? Case com alguém que você goste de conversar.
né? Porque isso a gente não vai interromper, a conversa é É muito infinita. bom, desde que seja bom, né? Mas tem que ser uma conversa estimulante, tem que ser alguém que acrescente alguma coisa no teu dia, né? Você já viajou bastante, Bastante. né, Marta? E muitas dessas viagens te inspiraram múltiplas crônicas. Eu tenho 2 livros específicos de viagem, Você Um Lugar na continua Janela. com essa inquietação de conhecer? Gente, eu acabei de passar agora um mês inteirinho em Paris, coisa que eu nunca tinha feito, assim, um mês inteiro de alugar um apartamento, de ter uma vivência que eu sempre estou pulando, né? Daqui para lá, passo 5 dias aqui, 10 ali. Eu nunca tinha ficado um mês inteiro numa cidade, assim, para mergulhar no seu dia a dia mesmo. Foi espetacular. Mergulhou legal? Mergulhei muito bem, ainda minha filha morando lá, então eu estava morrendo de saudade, foi ótimo. E eu adoro, mas também não dá para estar viajando toda hora. Eu tenho meus sonhos ainda de consumo, lugares que eu não conheço ainda, outros que eu pretendo voltar. Você fala muito cinema também. Você é... Vou te dar um furo até agora no teu te dar um furo no teu Já, programa. imediatamente. Imediatamente. No fim do ano eu vou estar lançando um livro, uma coletânea só sobre as crônicas que eu escrevi sobre cinema. Olha só. Primeiro, não, Delícia! não que sejam resenhas sobre filme, porque eu não sou uma pessoa. Mas, assim, todas as crônicas em que eu discuti assuntos inspirada por algum filme. Então, e eu agora estava revisando esse livro, que daqui a pouco eu vou levar para a editora, e acho que vai ficar muito bom. E qual é o seu filme de toda a vida? Ai, essas coisas de livro de toda a vida, filme de toda a vida, eu nunca sei. Eu gosto muito de um filme chamado Na Natureza Selvagem, que é aquele do menino que sai, ele depois de se formar, sai pelo mundo, quer chegar no Alasca, daí ele encontra o ônibus mágico. Você se lembra do Champagne, a direção? Porque eu acho que ele tem uma coisa idealista bonita ali, sabe? De encontro consigo mesmo, e é uma história baseada numa história real. E não sei, eu gosto muito daquele, mas eu gosto de tanta coisa. Todo mundo sabe, né, que eu sou fanática pelo Woody Allen, né? Adoro. Quais foram os livros que te abalaram? Pelo menos um, vai. Um, pelo menos. O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, foi Te abalou. Me abalou. Agora eu tenho um defeito horrível, que eu acabo esquecendo. Agora eu estou começando, acabo de ler e escrevo agora o resumozinho do livro para depois me lembrar, porque é tanta leitura, é tanta coisa e a cabeça já não está... Você deu o quê? 3 livros por semana? Não tem 3 tempo. por mês? Não tem tempo. Depois das redes sociais, então, caiu mais drasticamente. Isso foi uma pena. Estou recuperando agora. Não, 1 livro por semana. 1 livro por semana. Outro dia tinha um debate aí interessante desses livros considerados de 5ª categoria. São romances, né, rápidos, histórias de detetive. Sim. E que hoje eles estão atribuindo uma qualidade a esse tipo de literatura para quem nunca teve. É que começa por aí, aí Mas vai sendo. claro, Você concorda com isso? eu acho que até gibi, não? A gente Continua precisa, mas valendo. exato, a gente precisa começar a ler, né? Resgatar um momento de introspecção que não existe mais, porque ninguém tem mais paciência, né? Ninguém mais tem paciência para ler um livro, para mergulhar num texto longo. Hoje é tudo instantâneo, é tudo aperitivo, né? Tem a snack culture, né, que se chama. É a cultura do aperitivo. Tu lê 3 frases, tu te comunica com 2 frases. É tudo rápido. Ninguém quer se aprofundar. Mas é Ninguém quer ruim. É muito ruim. É muito ruim. Porque tu fica assim com um caleidoscópio de informações e acaba que tu não contacta, não faz a conexão com o que tu sente mesmo. Por que é bom ler? Porque a gente se enxerga, a gente se identifica, a gente se espanta, mesmo que não se identifique, a gente se espanta, a gente descobre que tem outros mundos, outros tipos de vida. Eu acho, assim, é uma grande viagem existencial. A leitura é uma grande viagem existencial. Agora, tu não vai conseguir isso com 2 frases, né? Com 2 frases, no máximo, tu te informa sobre alguma coisa. Então, a pessoa que não lê, mesmo que ela comece com um livrinho policial, mas que fez com que ela parasse, que ela se dedicasse 20 minutos, já é um começo, né? Um pontapé inicial para mais tarde ler coisas melhores. O Ziraldo queria botar na cesta básica um livro. Eu acho maravilhoso. Mas não virou. Mas Ziraldo! Seria maravilhoso. A Júlia Lemert está na ponta da linha? Está na ponta da linha? Depois dos comerciais. A Júlia Lemert está na ponta da linha. Quero Vamos falar mais do teatro. Vamos falar do teatro. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam.